começando esse vlog assim do nada. Eu acho que eu preciso melhorar isso em mim, de parar de planejar tanto e simplesmente colocar a câmera pra gravar, sabe? E mostrar o que eu faço, porque às vezes a gente fica tão perfeccionista e fica planejando tanto fazer um negócio que no fim nunca dá ação pra aquilo, sabe? Só fica no planejamento, sendo que o negócio é tão simples, né? Então, eu tô aqui pra desenvolver isso em mim melhor. E eu decidi começar agora a gravar pra mostrar o que eu tô fazendo, porque eu acho que é bem interessante que eu vou mostrar assim pra mim, porque é uma coisa nova que eu vou começar a fazer e talvez te inspire a fazer também, porque eu achei muito legal quando eu descobri. Esses dias eu conheci uma plataforma, tipo uma rede social, onde as pessoas compartilham os textos que elas escrevem. É tipo uma biblioteca online, sabe? Com autores e pessoas comuns como eu e você, sabe? Eu conheci através da Natália, se eu não me engano. Ela tem canal aqui no YouTube, eu acho que esse é o nome dela. E eu já costumava escrever pra mim, assim, desabafos, sabe? Escrever pensamentos meus, umas brisas minhas. E quando eu conheci, na hora eu já tive vontade de postar lá, que é o Substack. Não sei se é assim que fala, eu acredito que sim. Mas parece ser um lugar muito legal. Tem muita coisa interessante pra ler. Eu já li um pouquinho dos textos de algumas pessoas lá e é muito gostoso, sabe? Você acaba relaxando bastante, se identificando com as pessoas, o que é algo na minha vida que eu acho muito importante. De tanto ler coisas mais sérias, assim, mais filosóficas, profundas, que toca você, sabe? Quanto coisas mais bobas, assim, de dia a dia. Por exemplo, eu li esses dias um texto de favoritos de uma menina, sabe? Então ela falou favoritos de produtos de cabelo. É uma coisa, é um assunto gostoso, sabe? Que a gente tem que consumir mais, porque são assuntos leves, sabe? Enfim, então, como eu tô escrevendo alguns temas pra falar em alguns vídeos meus, eu pensei, por que não colocar lá de forma escrita, sabe? Para as pessoas terem as duas opções de ir lá ler ou ver o meu vídeo. Ou os dois, sabe? Então, eu achei que era uma oportunidade muito boa de colocar as coisas que eu escrevo pros vídeos aqui lá. É isso. Basicamente. Então, o que eu queria mostrar agora é a capa que eu tô fazendo para um post meu. Eu vi alguns textos que eu li, sempre tinham essas capas com colagens assim, e eu já curto bastante colagem. Então eu resolvi fazer uma nessa vibe. Eu, apesar de gostar bastante de colagem, eu não tenho muita experiência. O que eu tenho de experiência é mais visual, sabe, do que eu vejo das pessoas. Mas eu achei que ficou legal, sabe? Eu tava fazendo algumas versões, essa aqui foi mais para ver os elementos que eu queria usar, o texto, e aí o que eu gosto de fazer é duplicando para você não ficar preso nisso aqui, sabe? Quando você duplica aqui a arte, você consegue mudar as coisas de lugar, você vai entendendo mais o que você quer. Mas eu acho que essa aqui é a versão final mesmo. Talvez eu mude alguma coisa, mas eu curti bastante como ficou, sabe? E aí eu escrevi o tema aqui do meu texto, que é exatamente o que eu falo no vídeo, o vídeo testando o giz pastel oleoso. Eu acho que a ideia desse vídeo vai ser mostrar um pouco do que eu vou fazer na semana, porque eu quero muito fazer isso, sabe? Sem pressão. Porque eu fico, como eu falei no começo do vídeo, eu acabo planejando muito e não fazendo de uma vez. Mas vai dar certo. Bora. And my mind gets tired of waiting. It'd be wasted time to save this. Is it so wrong? I wanna walk away from all the changes. Need to switch up my thoughts now. Need to cut off my ties now. Bom dia, vamos continuar esse vlog. Hoje eu tenho que finalizar um projeto de tatuagem e eu vim mostrar o processo pra vocês. Essa é a ideia da cliente, foi a única referência que ela me mandou. Então, como eu trabalho com arte autoral, eu sempre crio algo em cima disso, né? Mas eu tento manter os mesmos elementos. Às vezes eu dou novas sugestões, se eu tiver alguma ideia boa, enfim.
Eu já fiz um rascunho que tá bem aqui, vou mostrar. Só que ela não tá proporcionalmente certo pro lugar do corpo que ela quer tatuar, que no caso é aqui no ombro. Então, eu vou corrigir isso pra ficar harmonioso com o lugar, né? Que não adianta criar uma arte bonita, sendo que não vai ficar legal na pele. Eu já errei isso bastante quando eu comecei a tatuar. Eu ainda tô aprendendo, na verdade, mas é bom quando você já tem uma consciência que você tem que arrumar isso, né? Enfim, os elementos dessa arte é basicamente o Buda, a flor embaixo, que é um lírio, tem umas plantas, umas árvores asiáticas, assim, eu esqueci o nome, e tem a lua atrás. Eu também quero trazer alguns elementos ornamentais, assim, que eu também gosto muito de fazer na tatuagem, que eu já tatuei algumas ornamentais, tipo essa daqui. Acho que tem outra também, se tiver eu vou deixar aqui também. Tô esquecido do que eu tatuei. Enfim, eu vou mostrar um pouquinho desse processo pra vocês e espero que seja legal de assistir. Seguinte, esse é o rascunho que eu fiz. A primeira coisa que eu penso, depois de fazer o rascunho para corrigir, é analisar qual que é o lugar do corpo que a pessoa vai tatuar. Nesse caso é o ombro, e o ombro dela não é um ombro gordinho, então harmoniosamente não vai ficar legal uma tatuagem larga assim. Vai ficar legal uma tatuagem mais compridinha, o que faz sentido com essa tatuagem aqui. Eu acabei deixando um pouco largo a flor aqui embaixo. Então, vai acabar que vai passar... Nossa, como que eu explico isso? Quando eu olho o ombro, eu não quero que esses cantinhos aqui fiquem para as laterais do ombro. Eu não quero que vá para a lateral do ombro, entendeu? Eu quero que fique na minha visão, na frente aqui. No caso, a gente vai imaginar, por exemplo, que o ombro é aqui, ó. Vamos desenhar onde ficaria o ombro nessa tatuagem. É que a arte aqui no papel ela tá meio grande, eu vou dar uma diminuída quando eu desenhar no digital. Mas é pra gente ter uma noção. Ó, isso aqui é o ombro, esses dois ciscos aqui. Então, como você pode ver, aqui tá passando. E eu acho que não vai ficar legal. Então, o que eu faço? Eu vou delimitar a arte nesse espaço aqui, entendeu? É claro que isso depende muito da arte, muito do que você quer. Só que eu quero que fique harmonioso aos olhos. Não sei se deu pra entender o que eu expliquei, eu sou péssima pra explicar. Mas na prática, o que eu preciso corrigir? Essa planta aqui. Essa flor aqui eu preciso deixar menor e menos larga. A roupa eu gosto estruturalmente, proporcionalmente, o corpo do Buda eu gosto sim. Aqui em cima a ideia é desenhar as árvores. Como você pode ver, tá passando bastante, tá muito grande aqui. Eu preciso deixar nessa delimitação aqui, ó. Preciso deixar dentro disso daqui. Dentro desse círculo eu preciso fazer as plantas aqui em cima. Então, plantas menores. E eu tô achando que tá com muito elemento. Então, esses galhos aqui, eu ainda tô um pouco na dúvida. Eu preciso desenhar pra ver como vai ficar legal. Porque eu não quero que fique uma coisa muito cheia de informação, sabe? Mas quando eu for diminuir a flor aqui, já vai ficar um pouco menos informação. Que eu acho que o que tá mais chamando atenção é a flor aqui embaixo, né? Enfim. Aqui atrás tem uma lua. Tem uma lua aqui atrás. Essas árvores eu também tô um pouco na dúvida sobre o desenho dela, porque eu nunca fiz algo assim. Eu tô pensando em fazer essas árvores meio que no pontilhadinho aqui, sabe? Para imitar as folhinhas e ficar um negócio mais discreto também, já que vai ter muita informação de planta aqui. Aí será que tá dando pra entender o que eu quero dizer? Não sei. Mas eu vou corrigir isso. Ah, mas não é só diminuir a arte para fazer ele caber no espaço do ombro? Eu até apaguei aqui, ó. Uma coisa que você tem que pensar esse é o tamanho real da tatuagem? Nesse caso, eu quero diminuir só um pouquinho. Mas mesmo assim, essa flor aqui embaixo vai ficar grande pro lugar, entendeu? Então eu preciso diminuir ela, deixar ela um pouco mais discreta. Enfim, eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou mostrar um pouco do processo agora de como que eu vou corrigir isso. Uma coisa que eu gosto de fazer para estudar a tatuagem é desenhar os elementos dela separadamente. Então, por exemplo, o lírio, eu já tô acostumada a desenhar flor, é o que eu mais estudo. Só que o lírio não desenhei muito. Então, eu vou dar uma estudada nela primeiro para poder, na hora de desenhar a arte, ser mais fácil.
apesar de eu já ter desenhado, eu quero estudar um pouco mais dessa flor, pra poder ficar da hora. Eu acho que isso desenvolve muito seu traço e faz você otimizar seu tempo e desenhar muito mais bonito, né? É isso. Eu tô vendo algumas referências aqui no Pinterest e o que eu gosto e o que eu tô tentando fazer mais é pegar uma referência real da planta, sabe? Sem pegar uma arte de uma tatuagem que alguém fez, entendeu? Eu gosto de ver também pra mim aprender sobre traço, pra mim ver as técnicas que as pessoas usam. Só que o legal pra você aprender e começar a criar uma arte original e autêntica é você pegar a foto da planta ou seja lá qual for o elemento real, sabe? Então eu vou dar uma rabiscada aqui pra entender como que funciona a flor. Eu vou até deixar a referência que eu tô desenhando aqui do lado pra vocês acompanharem. Vou começar nessas duas pontinhas aqui. Na verdade, começar pelo miolo. Miolinho. Aí essa vai pra cá, essa vai pra cá. Eu gosto de desenhar a direção em que as pétalas estão. Isso ajuda bastante. Com só um risco, assim, sabe? Ela tem esse formato aqui. Aqui tem essa pétala. Aqui tem essa pétala. Aqui essa. Essa. Aqui. Aqui. Começar por essa pedra aqui. Eu acho uma coisa que deve ajudar bastante é você aprender a desenhar plantas e flores e tal. É estudar desenho, como fala? Desenho científico? Não lembro o nome, mas eu tava acompanhando uma menina lá no Substack. Sim, mas ela faz desenho científico de plantas e insetos, enfim. Eu acho que é a forma de você começar a aprender a criar seu próprio traço, né? Você primeiro precisa entender como que funciona a planta de fato. Ou enfim, eu tô falando de planta porque é o que eu desenho. Mas independente do que você for desenhar, aprenda como ela é na realidade mesmo. E depois você cria. Eu confesso que eu ainda não tenho a parte muito técnica, mas é algo que eu quero aprender. Eu gosto também, é que eu não tô fazendo isso nesse caso, mas começar com um formato simples, sabe? Eu quero mostrar isso em outro desenho, mas você começa com formas geográficas, né? Tipo um quadrado, um redondo, sem fazer detalhe no negócio. É uma boa forma de aprender e saber onde que vai ficar cada elemento. Mas eu não tenho problema nenhum em desenhar e apagar. Eu acho que a gente não pode ter medo da borracha também. Vai apagando e fazendo até você aprender, sabe? Isso exercita muito o olhar. Muito. Porque nos próximos desenhos você começa a ver mais naturalmente onde que fica cada coisa e começa a entender o espaço que cada coisa tem. Onde fica cada coisa. Mas eu não tenho problema nenhum em rabiscar bastante o papel, sabe? Isso aqui é a análise do que você errou. Essa pétala aqui, a distância daqui até aqui tá muito grande. Se você ver aqui na referência, a distância aqui é bem pequena. Então, você tem que praticar essa sua visão de ver o que tá estranho. Às vezes só um detalhe. Então, só diminuiria aqui, ó. E aqui é mais longo mesmo. A distância daqui até aqui é mais longa.
a cloudy day, stuck in a traffic jam, swamped on a busy street. Now it's feeling like a clam. Already on the edge, there's a timber on the rise. Travel smiles at me and say, oh, life could be so simple. We're taking the day away, making time for some loving. Put your son on replay. Já faz algum tempo desde que eu apareci por último aqui nesse vídeo. Já faz mais de um mês. Desde então eu não continuei o vlog, mas eu ainda estou fazendo as mesmas coisas que eu mostrei. Se eu me lembro bem, eu tava mostrando uma tatuagem que eu tava desenhando e uma capa que eu tava fazendo pra um texto do Substack. Eu ainda não terminei de fazer essas coisas, então vamos continuar. Mas hoje, no caso, eu vou tatuar. Não é a tatuagem que eu mostrei, que eu tava desenhando, mas vai ser legal também e acho que vai ficar legal nesse vídeo pra mostrar essa parte que é um dia tatuando comigo. Agora é 9h30, 10 quase, e eu tenho que organizar tudo aqui. Sempre é corrido quando é um dia de tatuagem. Eu sempre tento gravar, mas é muito difícil gravar. Mas eu vou tentar dessa vez. A primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar o tamanho da tatuagem, porque eu acabei colocando ele muito pequeno aqui no papel pra imprimir. Eu fiz ainda 3 tamanhos, só que ficou pequeno as 3, acredito eu. Então eu vou ter que aumentar um pouquinho e ir lá imprimir. A parte mais chata de não ter uma impressora é que eu tenho que ir lá imprimir. Eu já fui lá imprimir, agora meu irmão. Eu sempre faço uma maquiagem bem básica, porque nunca dá tempo de fazer algo muito pá. Também como eu fico de máscara, então não tem por que passar muita maquiagem. Mas é só pra dar um ar de saúde, né? Porque senão vai dar pra perceber que eu tava correndo igual uma maluca e me arrumar. Impossível tatuar de cabelo solto. Então, piranha moça. But you tell me I can't. How'd you know what makes me take when I wanna get out? I keep spinning around. How would I know what you about? 'Cause you've been spinning me around. I can't feel nothing but the ground. My feet, the sound, our hearts beating. One minute you're heaving, but dawn I can't feel nothing but the sun. My cheeks, the sound, our hearts beating. Ontem foi muito corrido pra gravar a tatuagem. Eu até espero que esse vídeo não esteja ficando chato de assistir, porque sempre é muito difícil de gravar quando eu tô tatuando. Mas eu consegui gravar algumas coisinhas, até fiz um vídeo no Instagram, então eu deixei aí pra vocês verem pelo menos alguma coisa que eu fiz. Hoje é um dia um pouquinho mais livre, porque eu tô muito afim de costurar. Faz muito tempo que eu não costuro, tipo, mais de 2 meses que eu não costuro. Eu tô até meio enferrujada, só que eu tô com muita vontade de costurar alguma coisa. Com a minha máquina quebrada, ela tá bem ruim. Eu tenho 3 máquinas, uma overlock, semi-industrial e uma doméstica. A semi-industrial, ela tá saindo ponto, então tá muito ruim de costurar. A doméstica tá praticamente a mesma coisa, só tá funcionando a overlock. Mas eu vou ver como que ela tá, a doméstica. Que como o tecido é levinho, que eu queria costurar, então eu acho que vai rolar. Ela só não rola com jeans, que é uma coisa que eu costuro muito, que é jeans, né? Só que é um tecido pesado e tal, então não sei se vai rolar. Eu acho que essa blusinha vai dar certo. Eu queria muito estar falando isso, fazendo minha maquiagem, só que é muito estranho falar e fazer maquiagem, mas eu vou tentar. Hoje eu acordei bem, assim, de boa, só que a gente já acorda acelerada, querendo fazer um monte de coisa, né? A gente acaba atropelando as coisas. Tanto é que agora de pouco mesmo eu tava
vendo essa blusa que eu queria costurar, já coloquei por cima, falei, nossa, quero gravar isso e tal. Só que eu nem me arrumei, nem arrumei o ambiente, sabe? Nem arrumei a cama. Então a gente fica atropelando as coisas, ao invés de confiar e fazer uma coisa de cada vez. E as coisas fluem quando você faz uma coisa de cada vez. Então é isso que eu vim fazer aqui. Eu comecei a gravar, vou fazer maquiagem com calma e depois a gente vai lá e começa a costurar. Eu também uso que é um gelzinho transparente. Ele também é bem bom. Gente, eu não vou fazer uma maquiagem nada complexa, eu só tô realmente aqui vindo nesse momento me cuidar, me concentrar na maquiagem, que é um ritual pra nós, né? Só daquela penteada na sobrancelha. Gente, vocês sentem que a sobrancelha de vocês é maior que a outra? Esses dias eu até fiquei na noia disso, quando eu tava gravando o vídeo, aí fui ver depois e fiquei, nossa, uma das minhas sobrancelhas é muito arqueada. Aí tipo, não é um problema, assim, mas eu até deixei ela um pouquinho mais pra baixo agora. E aí eu passo um corretivo, um blush, aí eu uso esse corretivinho da linha antigona da Bruna Tavares, mas é novo, apesar de ser uma linha velha, esse corretivo é novo. Passo um pouquinho. Eu não tenho costume de passar muito corretivo, base, também eu não passo nunca na vida. Acho que nem se eu for pro Oscar eu vou passar a base, porque primeiro que cobre minhas sardinhas, aí eu sinto um reboco na pele, eu não curto. É mais se eu for fazer uma coisa bem diferente. Mas é coisa que eu não faço hoje em dia, é uma maquiagem diferente. Tô bem basicona mesmo, apesar de ter muita vontade. Esses vídeos aqui eu tô bem crua, assim. Porque dentro de mim eu tenho vontade de sair na rua com um olho azul, um batom preto. Brincadeira, mas é tipo assim, eu tenho essa necessidade de me expressar bastante, que eu não expressei ainda. De blush eu vou usar um batom líquido da Ruby Rose, que ele tem uma cor muito bonita e ele tem esse efeito aveludado. Ele dá pra usar de blush, espalha super bem. Usando meu pincelzinho de sempre do Fire. Tem esse tomzinho de vermelho mais queimado, mais terroso, assim, que eu acho muito lindo. Passo um pouquinho assim na mão, eu dou mais. Eu passo um pouquinho na boca também. Eu gosto de dar uma marronzada, então eu uso uma sombrinha que eu tenho. Essa paleta é muito fofa, que eu comprei recentemente. Que eu nunca usei essa paleta, inclusive. Acho que destaca muito a minha pele. Pronto, gente, é isso. Agora eu vou só prender o cabelo, porque eu não consigo fazer nada sem meu cabelo tá preso. Parece que eu não consigo me concentrar. Você tem essa pira também? Prender uma piranha mesmo. Bem, essa é a blusinha que eu tô costurando. Agora parece só um pedaço de trapo, mas é o processo. Tá ao contrário. É esse lado aqui. Então basicamente eu fiz a parte da frente, só que tem as costas ainda pra fazer, entendeu? Ai gente, é uma brisa fazer essa sopa, olha só. Essa é a parte da frente. Só que a parte das costas ainda tá sem nada. Então é um quebra-cabeça. Você tem que ir construindo ela. Enfim, vai ficar legal. Então como que eu gosto de ir fazendo? Eu tenho um espelho aqui. Aí eu gosto bastante de fazer na mão, assim, sabe? Eu gosto de trabalhar com molde também, só que olhando no espelho e fazendo na mão, marcando com agulha, é muito mais fácil pra mim, na minha cabeça, porque eu aprendo muito mais na modelagem no corpo, né? Enfim, eu vou mostrar esse processo, basicamente, como que eu faço. Eu ainda não tinha definido muito bem o comprimento dela, mas agora eu andei vendo muita referência de coisas assimétricas, então é uma coisa que eu quero fazer aqui embaixo. Eu quero mais ou menos que fique aqui e ela fique maior aqui de um lado, entendeu? Então eu vou fazer essas marcações aqui. É difícil de mostrar esse processo. Aí eu gosto de ir colocando a agulha assim. Vai ficar assim. Dá pra entender.
enjoada desse cenário, pois é o que tá tendo. Esse vlog tá quase interminável, mas assim, eu tô mostrando a realidade pra vocês, porque tipo, a última vez que eu gravei, eu ia começar a costurar, mas eu simplesmente não costurei. Porque não deu naquela hora, o celular não gravava mais, enfim. E aí eu tô aqui mostrando a realidade pra vocês. Eu poderia ter gravado hoje costurando e colocado junto lá, mas eu quero ser o mais realista possível com o meu dia a dia aqui. Pra vocês se identificarem, que não é todo dia que a gente começa as coisas que a gente termina. Então, não sei se vai entrar nesse vlog ainda, eu costurando aquela peça. Eu queria bastante, mas enfim, tô tentando ser o mais real possível aqui. Vou mostrar algumas coisas que eu comecei mostrando nesse vídeo, mas eu não mostrei pronto tudo. Eu acredito que em take anterior, vocês viram eu cortando uns negocinhos aqui. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Simplesmente cartelinhas lindas de adesivo, que eu vou fazer quem tatuar comigo vai ganhar de brinde. Eu vou fazer uma promoção. Não gosto de chamar de promoção, porque isso parece que tô desvalorizando meu trabalho. Mas eu vou fazer valores especiais pra quem tatuar escritinhas comigo. E aí eu fiz um brinde especial pra essa promoção. E ontem eu tava fazendo isso. Daí, outra coisa que eu queria mostrar é aquela capa que eu comecei esse vlog mostrando que eu tava fazendo. Uma capa pra um texto do Substack. E aí eu terminei e eu postei esse texto ontem. Tanto é que eu postei o vídeo desse texto, que vocês podem assistir aí, inclusive, depois. Então eu vou mostrar como ficou. Basicamente, foi o que eu já mostrei, mas eu vou mostrar o negócio bonitinho ali já postado. Olhem só como ficou. Ficou exatamente, eu acho, como eu mostrei da última vez. Ai, gente, eu acho tão bonitinho a estética do site, sabe? Aprendendo a deixar bonito o texto no site. Aí aqui no final eu deixei o meu vídeo pra, se você quiser escutar esse texto, você vai lá no YouTube. Mas a capa ficou assim. Achei muito divertido fazer essas capas e quero fazer mais. O que vocês acharam? É isso. Vocês gostaram da capa? Eu vou tentar. Quer dizer, acho que vai ser uma coisa. Eu quero que seja uma coisa bem natural. Quando eu quiser postar lá algum texto, eu vou postar. Mas provavelmente esses vídeos onde eu narro mais, onde eu só tô falando, eu vou colocar o texto lá pra vocês lerem também. Enfim, mudando de assunto agora, eu quero mostrar um livro que eu li. Quer dizer, um livro que eu tô lendo e que vocês viram agora de pouco. Tô tentando ler à noite ele. E assim, eu confesso que eu não tô com um hábito de leitura muito forte e eu tô tentando pegar isso mais. E eu tô começando por esse livro que eu sei que é um assunto que eu vou gostar. Então eu não vou ficar aquilo de começar um livro e com medo de a história ser ruim. Porque esse ano eu comecei 2 livros. Só que tem uma coisa que quando você não tá acostumada a ler, quando você não tá com o hábito de leitura, tem muito mais chance de você não terminar o livro por você não gostar da história, ou a leitura tá difícil. E eu acho que esse foi o caso. Tipo, a história dos livros era legal, só que eu não consegui continuar o livro porque acho que a minha leitura não tava tão boa pra isso. Tipo, não é que as palavras são difíceis, assim, mas quando você não tá com o hábito de leitura, às vezes até ler uma frase fica difícil, tipo, você perde, tipo, fica um pouquinho mais cansativo de entender a história, porque você não tá com esse hábito de leitura. Enfim, aí eu tô lendo esse daqui, que não é um livro de conto, de história, nem nada. É O Poder dos Óleos Essenciais, que é sobre a aromaterapia. Então é um assunto que eu gosto bastante e que eu estou estudando esse livro, sabe? Ele é bem legal porque em cada página ela fala sobre um aroma, um óleo essencial, aliás, e ela fala os benefícios, emoções abordadas, tipo, o que ajuda, fala como usar cada um. Gente, é bem legal. Eu quero mostrar pra vocês como que eu tô estudando esse livro e o porquê eu gosto tanto dele. Tipo assim, por exemplo, eu tava lendo esse daqui ontem, que é sobre a semente de coentro. Aí o que eu faço? Parece meio óbvio, né? Mas eu não tava muito acostumada a riscar o livro. Mas esse daqui, eu tô lendo sílaba por sílaba pra compreender o que ela tá dizendo aqui. Porque eu acho que um defeito desse livro é que ele parece que foi traduzido. Só que a autora é brasileira. Só que tem algumas frases que parece que é muito tradução do inglês, sabe? Dá pra entender, só que sabe aquelas traduções literais, às vezes, que acontece? Enfim, eu leio frase por frase e eu vou grifando
Mas parece muito óbvio o que eu tô falando, né? Mas eu vou grifando o principal benefício desse óleo essencial. Tipo, é que, assim, o óleo essencial, ele não vai mudar. Porque, assim, o óleo essencial, ele auxilia você em alguma coisa. Então, é exatamente isso que eu grifo aqui. O que ele auxilia você, sabe? Aí, eu grifo assim e eu marco alguns, assim, com post-it quando é um óleo essencial que eu achei muito poderoso, que tem benefícios muito incríveis, assim. Então, eu marco os meus favoritos aqui pra mim lembrar. E eu também marco porque um dos motivos pra estar estudando sobre aromaterapia é pra mim conseguir aplicar nos meus cosméticos de tatuagem, que em breve eu vou falar disso, mas por enquanto eu estou estudando isso daqui, mas pra entender o que vai na composição, eu preciso estudar. Então, eu quero muito colocar, assim, é muito comum que cosméticos vá algum óleo essencial, pra trazer algum benefício pra pele, né? Então, eu tô estudando quais óleos essenciais eu vou trazer nesse cosmético. Assim, tem muita coisa, assim, você fica querendo colocar tudo, tudo em um produto só, mas por isso que eu tô marcando os favoritos, tanto pra uso pessoal, pra estudar, pra aplicar pra mim, quanto pra esses cosméticos, sabe? E eu tenho alguns aqui em casa, alguns óleos essenciais, então, desses favoritos aqui, eu vou ver se eu tenho aqui em casa algum, pra conseguir aplicar no meu dia a dia. Enfim, eu queria mostrar esse livrinho e eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de livros que eu leio aqui pra me ajudar nesse hábito de leitura. Lend me your ear. I can make your memories disappear.